Olá, olá. Vocês estão ouvindo direito? Oi, Aninha. Dá pra ouvir direito minha voz? Tô aqui esperando o Alexandre. Ele entra daqui a pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho pra ver se vocês me escutam. Ah, massa, joia. Esperar mais gente chegar. Saudade também, Ana. Aproveita aí no Cariri. O artista de hoje é do Cariri, viu? Então, olha aí. Olha o coletivo Linhas. Alau. Lindas. A Elídia Velasco. Gente, enquanto o Ale chega e vocês vão se ambientando comigo, ouvindo minha voz, está tudo certinho. Opa, pronto. A Ale chegou aqui. Chamar. Pronto, então eu vou ficar sem fone, tá? Porque. Ei, Ale! Hello, Coisa boa te Will, boa ter tarde. aqui. Tudo bom? Tudo e com você, amor? Que coisa mais Também. louca tá acontecendo no Sim, mundo, hein? sim. Eu tô muito feliz de que você esteja aqui abrindo esse projeto do Borda com a gente. Você aí que é um dos artistas que vai estar com a gente na nossa próxima edição, então seria muito especial para mim, para Lau, ter você abrindo esse nosso projeto, que é o Como Tramar Encontros, que vem muito desse momento de agora que nós estamos vivendo, de distanciamento social e que muitas questões aí foram postas na mesa e a gente ainda está tentando aprender e entender bem o que é esse distanciamento social, isolamento social, essas novas formas de se relacionar e também de lidar mesmo com a nossa rotina, o nosso cotidiano. Então, para a gente é muito especial te ter aqui para a gente poder tecer um pouco, né, esse tecido coletivo que é muito uma característica do Festival Borda, que o festival ele veio muito nesse sentido da gente pensar o coletivo, da gente sempre estar tentando tramar novas formas de estar junto, principalmente nesse viés criativo, artístico e sensível, mas também que é político. E é muito importante para a gente frisar que esses eventos e esses momentos são muito importantes para a gente conversar, de fato, né? Então, eu vou só introduzir um pouquinho aqui. Tem uma galera chegando, coisa boa. É, é uma alegria para a gente ter esse carinho das pessoas, como as pessoas realmente acolhem e bordam a nossa proposta. E a Lau e eu ficamos muito felizes. Eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Eu sou a Will e eu sou uma das idealizadoras do Borda, junto com a Lau. Eu também sou produtora cultural, já faz alguns anos que eu tenho enveredado um pouquinho, tenho transitado nessa área da produção cultural. Sou muito apaixonada para pensar projetos, idealizar projetos e pô-los no papel, que é o mais importante, é assim a gente conseguir realizá-los e que é um grande desafio para todos nós que vivemos na área da cultura. Então, além disso, eu também sou pesquisadora e eu sou muito interessada em pensar vários desses
vieses das artes visuais, mas também de como esta vai se relacionando com as linguagens manuais, as linguagens têxteis, que é o nosso caso do Borda, mas também de como isso tudo está ligado à nossa cidade e o nosso modo de vivenciá-la, que é muito importante a gente nunca destoar de que o privado também está relacionado com o público, com a cidade, e que é muito importante a gente pensar o nosso papel diante dela mesmo, nela, como artistas, pesquisadores e cidadãos. E aí, Ale, mais uma vez eu te agradeço pela tua presença, pela tua força colaborativa. E eu quero que tu se apresente para as pessoas que aqui estão. Vou logo dizendo que você é cearense, mas mora em São Paulo. E vem lá do nosso Cariri, que é muito querido. Então, fale aí. Olha, primeiro eu agradeço muito o convite de estar aqui com o Borda, com o Festival Borda. É maravilhoso participar. Foi incrível estar com você, conhecê-las pessoalmente o ano passado. Mas primeiro eu quero dar boa tarde a todo mundo que está aqui conosco. Oi, eu estou vendo um monte Sim. de letrinha, É mas uma aí eu galera, aprendi. eu não tô mais conseguindo acompanhar quem tá chegando. Não, e o mais bacana é que me ensinaram assim, olha, você tem que olhar para a lente da câmera que está aqui em cima. Só que Eita, e aí as pessoas ficam, aparece o letreiro aqui embaixo, então eu não consigo ver. Se eu olho direto para a câmera, eu não sei quem está dando oi, quem está mandando coração, mas depois a gente reassiste e aí a gente manda muitos beijinhos e até comenta tudo. é. Então, boa tarde, Fortaleza, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Boa Ah, tarde, mundo. boa tarde, mundo. Eu sou Alexandre Berti, eu nasci no Juazeiro do Norte, que é a região do Cariri. E eu morei em Fortaleza 10 anos, eu morei de 91 a 2001. Eu amo Fortaleza. Foi um período muito especial da minha vida, porque eu fiquei dos meus 19 anos até os meus 31 anos aí na cidade, então foi incrível. E agora eu estou a dizer em São Paulo, descendo na Avenida São João, descendo aqui nessa grande cidade, que eu também sou apaixonado. Então, eu acredito que eu tenho dentro de mim muito forte o Juazeiro do Norte, Fortaleza e São Paulo, e tudo acontece simultâneo. Sim, sim. Sim. E são lugares de realidades bem diferentes, né? Em termos de estrutura de cidade e de formas de se relacionar, o que é bem legal. E aí, Ale, eu queria que a gente começasse falando sobre a tua participação no Borda de 2019, né? Para quem não participou, não soube assim um pouco sobre a programação do Borda do ano passado, nós tivemos uma exposição, gente, muito linda, chamada Linhas da Cidade, e que teve aí o grande desafio de reunir em torno de 15 artistas, 5 artistas convidados e outros 10 artistas foram selecionados através de chamada pública, e nós tivemos aí inscrições do mundo todo e a gente ficou muito feliz assim com toda a receptividade de vocês. E o desafio dessa exposição, como Borda mesmo já propõe, o nome já diz, ó, olha aí as texturas. Né? Temos que E fazer aí, performance. é, e aí o nome já diz que é esse borda que está entre, e a exposição Linhas da Cidade veio muito nesse sentido da gente pensar as nossas relações com a cidade muito a partir das tramas, né, do têxtil. E a tua obra foi Tramas Urbanas, e aí eu peço que tu fale um pouquinho sobre essa obra, da experiência também de participar dessa exposição coletiva. É muito legal porque, assim, vamos pensar na estrutura do tecido manual ou do tecido mecanizado. Ah, tanto um como o outro, o tecido manual, na verdade, é uma grande estrutura entrelaçada que envolve o urdume, que seria o esqueleto do nosso corpo, e a trama, que seria
todos os órgãos ou todos os tecidos que compõem o corpo humano, se eu posso fazer essa analogia. Mas, além disso, essa estrutura do entrelaçamento é o que acontece na cidade. Se a gente mapeia, se a gente traça mentalmente, se a gente cria um mapa cognitivo na nossa cabeça de ruas, avenidas, praças, casas, edifícios, é uma grande malha, é uma grande teia, é uma grande estrutura que deriva, sim, do pensamento do tecido, né? E aí, quando vocês me fazem o convite de participar com vocês da primeira edição do Borda, o tecido que nós apresentamos juntos é um tecido que tem essa pesquisa e essa, eu vou dizer, essa brincadeira gostosa de trabalhar com diversas matérias-primas. E a partir desse ponto tela, o ponto tela é o ponto mais antigo que existe na tecelagem manual. Alguns vão conhecer como ponto tafetá, mas é o entrelaçamento, um por cima e por baixo, um por cima e por baixo, e volta ao contrário. Então, sobre a minha tela, né, sobre esse tecido tramado com esse ponto tão antigo que nos conecta aos nossos ancestrais, eu começo a criar uma narrativa com um pensamento dentro da arquitetura que na cidade nos faz mover ou nos aprisiona, né? Então, é um tecido de cores frias, apesar de ter algumas cores quentes também acontecendo, mas assim, não é um tecido que eu costumo dizer solar, era um tecido muito mais terroso, né, com um pouco de céu, e eu adorei muito a maneira como vocês expuseram o tecido, porque é legal essa ideia de, além de poder tocar, o texto é uma coisa que convida muito, né? Mas além de você poder talvez sentir, mas você poder circular o tecido, né? Não existe só um verso, existe frente e verso. É como nós, seres humanos, nós não temos só um lado, né? Somos multifacetados. E foi essa Sim. ideia do tecido apresentado aí, essa conexão da arquitetura urbana a partir de um bordado de superfície, a partir da tecelagem manual. Consegui Sim. responder? Sim, várias coisas. Aí da minha cabeça aqui já tá querendo te perguntar outras coisas, mas eu vou tentar ser obediente ao pequeno roteiro que eu coloquei aqui pra gente não se perder, porque depois, ó, que a conversa vai, aí acaba que se desvia. Mas aí a gente só tem uma horinha, né? Então, Ale, eu fiquei pensando muito, assim, quando tu fala da forma que a gente expôs o teu trabalho, e foi um desejo muito forte de nós duas, né? De mim, da Lau, estar aqui na live acompanhando a gente. E que é muito essa questão também do coletivo que a gente faz parte, que é o avesso, e para a gente é sempre pensar esse outro lado, né? Sair dessas temáticas, dessa compreensão mais tradicional desses fazeres manuais e pensá-los de um outro modo, né? Pensá-los de uma forma mais contemporânea. E aí, ouvindo a tua fala, eu fiquei aqui pensando que esse trabalho do tecelão ele acaba que é um trabalho solitário, né? Tipo, você está lá sozinho, tramando os fios, fazendo as combinações, mas que ele está tecendo ali um conjunto de coisas. E você, no teu caso, tu tem um trabalho que eu acho muito... Dois trabalhos que a gente vai falar aqui e que eu acho que é muito interessante e que conecta muito com o que a gente quer conversar nesse atual momento, que é como tramar esses encontros. E acho que o tecido e a atividade têxtil, ele traz essa potencialidade de juntar as pessoas, né? Para nós, para Laura e eu, tem muito desse viés do bordado ser um dispositivo de encontro. Então, assim, a gente entende muito o bordado como esse lugar. E pensando na tua atividade como tecelão, que é solitária, tu tem dois projetos que eu acho que trabalham muito forte coletivo, né? Que um deles é um projeto que tu fez junto, que é o Trama São Paulo, que tu fez junto com a Melissa, e um que eu sou muito apaixonada e já consegui experimentar um pouquinho da outra vez que você esteve aqui, que é o tecido humano.
E aí eu queria que tu peço assim, que tu fale um pouco sobre esses dois trabalhos, porque eu vejo eles muito como essa potência do que a gente quer conversar mesmo, do fazer junto, de juntar pessoas dentro para realizar algo em comum. Olha que legal. Quando eu voltei para o Juazeiro, depois que eu voltei, morei em Fortaleza uns 10 anos, eu passei 3 anos morando no Juazeiro do Norte e foi bem incrível. E nessa época eu tinha um trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. E isso estou falando de 2001, 2002. E foi a época que nós, trabalhando nesse trabalho, eu pude implementar junto da minha diretoria o PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E era um cadastro imenso e a partir dessa atividade eu consegui reconhecer, voltar a conhecer o Juazeiro do Norte, porque eu circulei toda a zona urbana e toda a zona rural da cidade, indo na última casa do bairro mais distante do João Cabral, ou sei lá, do Mutirão, enfim. Então, eu expandi o meu conhecimento, eu expandi o meu mapa do Juazeiro. Quando eu chego em São Paulo, num trabalho que eu tinha, eu percebi que amigas do trabalho não sabiam ir de onde nós estávamos, que era na Avenida Angélica, que é no bairro Higienópolis, até a 25 de março, que era uma reta. E não eram só elas, assim, então, assim, há pessoas aqui em São Paulo que nunca vieram no centro da cidade, né? E quando eu estava vivendo o trabalho para a Melissa, a questão que eu levantei para desenvolver Trama São Paulo foi o que faz uma pessoa que mora no São Miguel Paulista e no Capão Redondo, que são bairros completamente diferentes. Assim, o que provoca esses deslocamentos, né? Se não for amor, trabalho ou família. Ninguém sai de casa, hoje eu vou visitar a favela do Pirambu. Hoje eu não vou no bairro do Mucuripe. Sabe assim, em termos de conhecer, de estar presente, né? Até mesmo se dá a essa surpresa de não saber o que vai encontrar, mas eu acredito que quando você tem coragem de realmente ser da cidade, você acaba fazendo com que o seu corpo crie novas ações. Então, o Trama São Paulo era muito isso. Era a partir do transporte coletivo, trem, ônibus e metrô, e a 33 regiões aqui da cidade de São Paulo e seus extremos. Então, eu posso dizer hoje que eu sou um privilegiado, que nomes no metrô que eu só via lá quando eu transitava no começo, deixaram de ser só nomes e hoje tem histórias, tem rosto, tem cheiro, tem vivência. Porque eu saía de casa às 7 horas, 7:30 da manhã, e passava o dia inteiro lá, tramando, tecendo. Em cada lugar que eu fui, resultou num tecido incrível. Então, Ai, e depois eu pude apresentar isso na SP Arte 2017. Essa experiência de estar nos lugares, de chegar lá, nos lugares dito perigosos ou lugares bem pobres ou longes dos bairros chiques, nobres, de uma potência, com tantas camadas que me preencheram de vida, de afeto, de amadurecimento enquanto pessoa, porque a gente está falando de ocupar a cidade, nós estamos falando de uma trama urbana, nós estamos falando de como tramar encontros, e eu tenho mais perguntas do que respostas. Assim, a primeira coisa que me vem à cabeça realmente é uma palavra que eu já falei, que é a coragem, né? Então, quando sim. a gente tem coragem, é, a gente vai e vence os nossos medos, porque assim, nós temos que avançar sobre crenças preconceituosas enraizadas de ideias atrasadas que estão nesse tecido social, sabe? Assim, para vivenciar a cidade é necessário respeito de todas as partes,
infelizmente, a gente sabe que, às vezes, corpos negros, gay, o corpo da mulher, em muitos lugares não são bem vistos, não são aceitos. Então, como é que eu ia vivenciar isso, né? Como é que eu sozinho ia chegar num bairro completamente estranho? E eu tinha a sorte de ter o TA me acompanhando. E o TA foi o grande passaporte para que eu pudesse estar entre as pessoas e para que as pessoas pudessem me amar ou trocar ali. Eu fui amado nos lugares, porque as pessoas, Sim, muitas delas ficavam do momento que eu chegava até o momento que eu partia, né? Assim, quando eu sim, voltava para casa. E em todas essas experiências ficou muito viva, assim, como é que o meu corpo ocupa o lugar. E eu entendi que o meu corpo, com o teatro, estava ocupando aquele lugar com respeito, estava ocupando aquele lugar com uma troca de conhecimento, uma partilha do que eu faço, porque era uma performatividade. Eu chegava com o teatro desmontado, eu urdia, eu tramava, eu conversava, eu ensinava as pessoas a tecerem. E também uma sensação que é, quando você só passa de carro no lugar, você não está agregando nada ali. Mas se você desce, se você dá um bom dia, a coisa muda de figura, sim, penso, né? E sim. o tecido coletivo, já posso falar dos dois, né, simultâneos? Vai, pode falar. O tecido coletivo ou o tecido humano foi uma experiência que eu vivi em 2016, aqui no Miocão. O Miocão é um elevado que nós temos, que passa carro, mas aos domingos é fechado, agora sábado e domingos é fechado. E eu levei os meus amigos de faculdade, quando eu vi, tínhamos 60 pessoas fazendo uma trama coletiva. E essa trama coletiva é quando eu transformo as pessoas no próprio instrumento de trabalho, o TA, e juntas a gente tece, né? A gente tece como antigamente, e é lindo porque nessa ação do tecido humano, eu encontrei uma didática de, ao colocar você dentro da ação, você compreende como é que o tecido é feito, né? Você compreende como o tecido manual é feito ou o próprio tecido mecanizado, porque o mecanismo é um. E é, essa possibilidade de ter 6 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas, 60 pessoas fazendo o mesmo tecido é incrível. É, tira um pouco o celular das nossas mãos para uma Ih, ação lúdica, né? travando um Então, pouquinho. tá, tá Tu travando. repete só a última frase que tu falou? Essa possibilidade do tecido humano, de você tecer com 6 pessoas simultâneas, 10 pessoas simultâneas, com 20 pessoas simultâneas, é como se tirar esse celular da mão para poder ter momentos lúdicos e ter momentos de o corpo todo em ação, né? Porque Sim. eu digo que o ato de tecer é uma dança e o tecido humano, o tecido coletivo é uma dança com muitas pessoas reunidas. Eu sou completamente apaixonado. Sim, sim. É, é bem legal a gente pensar isso, né? Essa forma de tecer coletiva, no sentido desse teu trabalho do TA humano e desse teu outro trabalho, que é a Trama São Paulo, que foi um trabalho teu individual, mas que envolveu muito o coletivo. E aí, esse primeiro trabalho me trouxe duas palavras do que você mesmo falou, para a gente pensar assim, ter um pouquinho dessas pistas do que como nós podemos tramar esses encontros e dessas nossas novas relações que estamos aí criando e ainda não sabemos como será. E que você fala das palavras que são muito incríveis, que é a coragem. E quando a gente. E ela, a coragem, ela, de certo modo, ela é antagônica ao medo. E aí, quando a gente vive momentos como o que nós estamos vivendo agora, né, de uma pandemia que a gente ainda não sabe bem o curso da história, como essa história vai chegar, principalmente aqui no Brasil, né, que nós vamos começar os nossos tempos difíceis ainda, mais em breve.
e de como que a gente pode lidar, né, com esse medo que acaba vindo de algo que o nosso maior inimigo é a falta de informação ou o excesso de informação que a gente está vivendo a todo momento, né? Principalmente quando a gente participar de grupos de WhatsApp, é melhor selecionar. É uma chuva de histórias, de momentos e de versões de várias coisas, mas principalmente é a gente tentar pegar um pouquinho no braço da coragem para poder ver a situação de um jeito, um passo de cada vez, talvez, mas principalmente entender que o medo ele não vai nos ajudar a resolver, né? E nem ajudar a enfrentar esses dias que nós estamos passando. Mas a coragem, talvez, ela consiga fazer com que a gente encontre essas formas mesmo de superar muito dessa realidade, desse momento, né? Que é uma realidade que vai nos trazer ainda questões, principalmente eu penso muito, converso muito com a Lau, dessas marcas do emocional, né? Que vai nos trazer, e dos modos que a gente vai se relacionar. Então, assim, é muito importante a gente ter isso na nossa mente, assim. E o Ale traz essa palavra de um jeito muito legal, porque ele fala mesmo desse desconhecido que ele viveu, mas que ele resolveu ter coragem. E como que essas pessoas, você disse que se sentiu amado por essas pessoas que não te conheciam. E super concordo que deve ser, é uma forma de amar, né? Você parar, dar atenção ao outro, é uma forma, é um gesto amoroso e que é independente se a gente conhece alguém mais a fundo ou não, a gente tem esse fio do sutil, né? De dar atenção a outros, ser sim considerado como um gesto de amor, e acho isso incrível. E isso diz muito também desse momento que a gente está vivendo, que estamos distantes de uma forma física, mas que também é um jeito que nós estamos encontrando de estarmos mais próximos. Mesmo estando distantes, eu sinto que há essa possibilidade da gente exercitar mais essa atenção ao outro. E não importa muito se essa pessoa é muito próxima ou não tanto, mas acho que é um jeito da gente se pensar coletivamente, é dar atenção a esses desconhecidos também, que também são nossas formas de tramar, né? Eu fico imaginando, eu fico pensando assim, antes Ah, da pandemia, o quanto nós estávamos próximos das pessoas, né? O quanto realmente nós estávamos abraçando, o quanto nós estávamos realmente dando atenção, porque essa pandemia, mexe, ela está mexendo com todas as, vou dizer, as estruturas, né? De uma maneira como nunca antes havíamos imaginado que pudesse acontecer. E, de repente, sim, todas as pessoas mais sensatas, que compreendem que é necessário estar em casa para preservar a vida do outro, para preservar a si mesmo e sua família, o que é que isso significa, né? Voltar para casa. E que casa é essa? É só a casa estrutura, é o espaço físico, ou sim, seria também a nossa casa interna? Então, eu tenho uma coisa comigo que é sempre me perguntar o que é que eu estou aprendendo com aquelas situações que eu estou passando. E não é de agora, tá? Assim, então, se eu estou na fila do banco e a fila do banco está imensa, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu posso aprender com esse momento? Por que é que eu estou aqui com essas pessoas? O que é que eu posso observar delas? E mesmo sem ser ator, eu começo a observar os cacuetes das pessoas, eu começo a observar a postura das pessoas, eu começo a observar. Então, eu crio mecanismos que podem justificar ou podem me satisfazer diante de situações felizes ou adversas que eu estou vivendo. Mas sim, constantemente nós estamos dentro de um aprendizado. Então a sim, pergunta é: que aprendizado é este que esta pandemia está nos trazendo? Ponto. A outra questão
é, como tramar afetos ou como tramar encontros dentro dessa nova realidade que a gente não tem ainda uma noção de quando vai passar. Então, temos aí uma problemática que é como é que nós vamos lidar com o grau de ansiedade. E a ansiedade é um medo do futuro, né? Sim. Se o estresse está relacionado ao presente, a toda aquela correria que nós vamos vivendo, será que nós não reclamamos tanto que a gente não tinha tempo para nada e o universo nos ouviu, né? Sim. Então, e se a gente for pegar palavras dos astrólogos, nós estamos aí numa era de aquário e o aquário traz realmente essa coisa da tecnologia e de criar novos mecanismos de comunicação ou de estar de uma outra maneira se relacionando com as pessoas. Eu acredito que, no meu caso, se eu não poderia estar fisicamente dando aulas e oficinas no SESC e outras instituições, de alguma maneira eu resolvi partilhar a técnica do tear de papelão. Porque, assim, dentro de tantos suportes alternativos na qual eu ensino as tramas experimentais, telas, chassis, papelão, o papelão foi a técnica escolhida, porque se você não tem papelão, você pode ter isopor em casa. E foi uma maneira que eu encontrei dentro da minha realidade de estar me relacionando com o outro, com pessoas que também querem, de alguma maneira, não ficar dentro de um processo de angústia, eu não sei o que vai acontecer, então, assim, vamos ocupar as mãos. E você sabe muito bem que as artes manuais, o trabalho manual tem um poder de cura, é terapêutico, sabe, assim, você consegue mergulhar, é mágico trabalhar com fios e linhas e usar as mãos. Então, de alguma maneira, fazer live ensinando as pessoas a tecerem no tear de papelão foi uma das maneiras que eu encontrei de estar contribuindo ou de estar investigando essa nova relação, esse novo poder de troca. Como também agora, de alguma maneira a gente poderia estar fazendo uma ligação só eu e você, Will, e só seremos nós dois, mas decidimos que isso se tornaria público, decidimos que isso seria uma live, pode ser um outro caminho, né? Decidimos que íamos compartilhar, né, os nossos pensamentos, Uhum. nossas ideias. E eu Outra acho que coisa a que me gente. veio, Ah, outra coisa que me diga. veio à cabeça, por exemplo, o Facebook está sempre nos alertando dos aniversariantes do dia. E o que é que a gente faz? A gente só manda uma mensagem, parabéns. Que tal, já que a gente tem essas novas tecnologias, rede social, ligar para as pessoas, né? Um amigo que você não fala há muito tempo, tem muitas ações. Agora, o mais importante, voltando ao começo, é você entender a tua casa interna Sim. e o teu papel dentro da tua casa externa, né? Porque você tendo essa noção, você tendo essa consciência, você vai conseguir produzir e se reinventar a partir dessa pandemia. Sim. Me vem muito em mente a qualidade das nossas relações, né? Isso põe em questão muito como que a gente era antes dessa necessidade, de fato, de estarmos em casa e, assim, qual era a qualidade dessas relações interpessoais e, principalmente, assim, qual é a qualidade das relações internas, né? Como que a gente se relaciona com a gente mesmo. E eu pode ser que isso seja aí um bom desafio para esses momentos também. A gente pensar assim, de que qualidade de relação nós estamos tendo e nós realmente queremos. Porque vai muito desse encontro. É, Hoje a gente já tem o hábito. Eu sempre tive o hábito e tive um pouco de problema com mensagem. Eu sempre preferi ligar para a pessoa e falar, porque eu sentia que a conversa andava, mas eu fazia isso com poucas pessoas. Era mais no sentido de quando eu tinha que resolver uma questão mais séria, que para mim era muito impossível tentar me adaptar à mensagem do WhatsApp ou e-mail. E isso dá muito de encontro também de como a gente se relaciona com o nosso corpo.
né? Porque tem a questão da voz, tem a questão da fala. E a fala, ela é uma forma da gente se aproximar também, né? Principalmente dessa fala simultânea. Sim. Tem a questão também de como esse corpo se relaciona com a rotina e com os hábitos que estão enraizados, sabe? Exato. Porque uma rotina, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu tive que desenvolver essa disciplina para poder ser o tecelão que eu queria viver, sabe? Sim. E eu tenho tantas ideias de tantos tecidos que se eu não me concentro, eu não consigo realizar nem um terço das aspirações que me vem à cabeça. Então é assim, qual é a rotina que você tem consigo mesmo, sabe? Qual é o tempo que você dedica a si mesmo, qual é o tempo que você dedica ao outro, com como a gente gasta o tempo, né? Então, infelizmente tem pessoas que vivem reclamando, sabe? Vivem reclamando de tudo e mal sabem elas que elas estão se travando, elas estão se bloqueando, sabe? Ah, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que são do contra consigo mesma. É bem difícil, mas aí temos aí bastante. É um desafio da humanidade, né? Dizem que os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Mas, voltando aqui um pouco sobre pensar nas nossas relações e a qualidade das nossas relações, a Lau está trazendo aí Beijos, uma partilha Lau! que é bem legal, que ela está dizendo que a nossa relação com o tempo, ela também tem mudado, né? Tipo, a gente já não tem mais aquele diazinho pensado, planejado, alguns, outros não, mas a nossa forma mesmo de se relacionar nos dias com os dias, ela tá diferente. Tem horas que eu paro assim, vejo, hoje é domingo, hoje é quinta, não sei mais. Então, assim, Entendo. porque é uma questão é uma outra rotina que você tem que inventar. É um outro jeito de estar na vida que você tem que inventar também. Mas, assim, é necessário, quando a gente estava falando do medo, né? ah, Anteriormente, esse medo diz respeito, talvez, a você não saber quais são os seus desejos, a você não saber quais são os seus sonhos, e você também não ter eleito um deles, sabe? Porque quando você tem noção dos seus desejos e dos sonhos, você tem uma referência, você sabe aonde você quer ir, né? De alguma maneira, nós estamos temporariamente num estado de suspensão, mas vai passar, porque tudo Vai. passa. Agora, a maneira é como nós vamos passar, ou com qualidade, como você citou anteriormente, ou sofrendo muito. E de alguma maneira é uma escolha nossa, sabe? É uma escolha de como eu vou lidar com tudo isso. E tem que ser forte, e tem que ter coragem. Sim. Ale, acho que a gente já pode ir caminhando aqui para algumas finalizações, para a live não cair no meio da nossa conversa. E aí, eu quero só que a gente volte um pouquinho, porque uma das formas que eu vejo que você está fazendo, de estar junto, de ainda estar se encontrando com as pessoas, conhecidas ou desconhecidas, são as lives que você está fazendo, que você até já mencionou, Sim. de um outro jeito que tu está utilizando, porque tu é professor, né? É importante que a gente fale isso, e esse teu outro jeito de ensinar também, que é legal. É, desde o primeiro convite que eu tive para ensinar tecelagem manual em tramas experimentais, e quando eu parei para refletir sobre isso, eu digo, bom, para ensinar eu preciso ter uma metodologia, eu preciso ter uma didática, e eu não tinha noção disso, sabe? Eu até então desconhecia dessa minha capacidade de poder ensinar o que eu estava fazendo. Mas a partir dessa frase, ensinar o que eu estava fazendo, eu entendi que o segredo era esse. Então, Uhum. como eu faço? É só demonstrar como eu faço. Eu não tenho que ficar floreando outras maneiras
que eu não dou conta. Então, assim, o que eu posso fazer de melhor é mostrar para as pessoas como eu executo a trama, a tecelagem, né? Então, tem sido incrível pessoas do Japão, do Canadá, da Argentina, da França, da Itália, de todo o Brasil que acompanharam nossa última live, que foi agora na terça. É muito especial mesmo toda a quantidade de fotos de trabalhos posteriores à live de todas as pessoas que tentaram, se exercitaram e fizeram o tear de papelão do começo ao fim. Então, isso não tem preço. Significa que, de alguma maneira, nós nos entrelaçamos de afeto, nós afetamos o nosso corpo porque eu consegui inspirar o outro a trabalhar com suas duas mãos, a pegar agulha, pegar fio e produzir um tecido, e produzir essa nova renda cearense, produzir essa renda cariri, né, que foi a proposta da live sobre o tear de papelão. Acho que vamos ainda aprender mais. Assim, se a gente fizer esse mesmo encontro, uma nova live daqui a 2 meses, essa nossa nova live vai ser incrível, porque nesses próximos 2 meses nós vamos aprender muito. Acredito que novas tecnologias vão estar surgindo que facilitarão. Se hoje só estamos vendo nós dois, mas já existem recursos, programas, softwares que você conversa com várias pessoas simultâneas, isso pode ser muito interessante. É, aprender. Eu sou muito a favor de não ficar com a mente estagnada. Conhecimento nunca é demais, sabe? Conhecimento, arte, cultura e educação, sempre, sempre. Todo dia eu tenho a impressão que eu preciso conhecer alguma coisa nova. Tem tantos tutoriais lindos, sabe assim? Então, ontem mesmo eu estava revendo como se faz tarrafa, né? Sei lá, qualquer coisa. Quando tudo isso passar, eu vou aí no nosso litoral lindo jogar minha rede para fazer, para pescar, Tá, é certo. né? Que é E, legal a gente pensar também ter um novo jeito de se encontrar com as pessoas numa forma digital, mas de como o alcance e a possibilidade de partilha, ela também expande, né? Pessoas do Canadá, de Portugal, de outros países do mundo que antes não poderiam acompanhar o teu trabalho e estar mais próximo de ti, hoje já podem, né? Fazer. sim, Hoje, assim, nesse assim, por momento exemplo, está propiciando. se antes eu estava nas estruturas físicas dos lugares onde eu dou aula, né? Agora, na ausência de poder sair de casa, não quer dizer que Sim, a gente tem que ficar parado, ou não quer dizer que a gente não possa compartilhar. É assim, ó, eu não não quer sou dizer um que a gente não enfermeiro e possa não. estar se encontrando, né? Por exemplo, eu não sou enfermeiro e médico e não estou ali na linha de frente na luta contra essa pandemia. Mas, se eu sei que a arte cura, se eu sei que o trabalho manual cura, se eu tenho esse conhecimento, por que não partilhar? Porque dentre todas as pessoas que estavam na live, o nível de emoção e de bem-estar interno pode ter pessoas naquela live que tivesse muito triste e Sim. se entendeu, né? Enfim, é ajudar. Assim, a pergunta também é como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso trabalhar pelo coletivo? Como é que eu posso agir coletivamente, né? Sim, sim. É muito isso mesmo. Assim, é a questão que a gente veio falando esse encontro todo, que é esse lugar do estar atento ao outro também, né? E de como que a gente pode fazer essa força coletiva, mesmo distantes fisicamente, mas que nós temos aí vários aparatos tecnológicos que possibilitam que a gente se aproxime e o como isso é importante de estarmos aí tentando, experimentando. E aí a Deixa eu, te gente con- vai deixa eu confessar uma coisa. confessa. Eu faço agenda desde 1991. Eita, Diário. E a sim, forma como eu faço esses diários,
eles foram se modificando ao longo do tempo. Sempre quando eu quero, por exemplo, eu posso quando acabar essa live, eu posso ir na minha agenda de 2007 ou 1997 e ver lá o que é que eu estava fazendo naquela data, sabe? É, eu estou falando isso porque talvez nesse tempo de isolamento é tão importante escrever, é tão importante registrar os sentimentos, é tão importante saber comunicar os sentimentos, sabe? Que talvez muita gente tenha perdido essa relação da casa que a gente falou tanto na nossa conversa, e o ato, a escrita, o ato de você ter coragem de escrever sobre o que está acontecendo com você, pode ser muito interessante. Então, pode ser também uma dica de você se relacionar. A gente está falando de se relacionar com o outro, mas a gente só vai poder se Sim, relacionar com o outro se nós tivermos entendimento de nós. Então, assim, eu acho que é sim, uma dica, não precisa ser a agenda cheia de moranguinhos e com florzinha. Não, pode ser uma coisa objetiva. Hoje eu acordei e eu estava um pouco triste, sabe? Mas quero rever sobre tal assunto. Escreva. Não sei sobre o que as pessoas podem escrever, mas pode ser também um processo muito bom. Daqui a 10 anos, essa pessoa está se revendo nesses escritos, porque é muito significativo que todos nós, todas as gerações estamos vivendo, que é uma pandemia, que é algo sim, semelhante só há 100 anos atrás, na gripe espanhola. Então, olha que sim, coisa, né? Nós estamos vivendo um momento histórico, mundial, um momento chato, um exato. momento difícil, e se eu escrevo e se eu registro todos os meus dias, talvez eu esteja também criando uma base para a nova pessoa que vai estar lá na frente quando tudo isso passar. Que é uma dessas, um dos desafios que a gente pode estar enfrentando também, é que ainda estamos tão com uma chuva de informações de algo que é desconhecido e que aos pouquinhos a gente vai entendendo o que é, e que isso dá um rebuliço e deixa que a gente fique confuso também em relação aos nossos sentimentos, a gente nem não conseguir, tipo, processar mesmo o que a gente está pensando, ou mesmo entender o que a gente está sentindo. E o exercício da escrita que você traz é super importante, porque isso vai te ajudando a desalinhar esse nó que a gente vai criando aqui e aqui também. É muito nesse sentido. Então, foi uma dica maravilhosa E e você é uma sabe, dessas formas. e você sabe que texto é trama, né? Que a palavra texto. Então, As palavras também têm essa forma de ter, é uma forma de tecer. Então, assim, muito lindo, muito rico, assim, essa conversa e essas ideias. Isso foi só um gostinho, uma pílula, né, gente, assim, do que a gente pode estar costurando entre nós desse jeito mesmo de fazer coletivo, de estar coletivo, do fazer com as mãos. É muito lindo, Ale. A gente vai aqui se encaminhando para o final da nossa conversa, desse encontro virtual, porém muito afetivo. E, assim, quero te agradecer mais uma vez por ter topado estar nessa com a gente, de começar esse nosso novo projeto. A Lau e eu estamos bem felizes com isso. E lembrando, galera, que a live vai ficar salva aí por 24 horas. Estamos aí testando um projeto para ver se a gente consegue disponibilizar também no YouTube do canal do Borda, muito em breve. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui ao vivo e também dizer que vocês podem mandar sugestões do que vocês pensam, do que vocês entendem de como nós podemos tramar encontros. Acho que é uma pergunta que não é só para esse momento, mas é sempre, né? Porque pensar a qualidade dos nossos encontros é sempre importante. Então, assim, agradeço a vocês que estiveram aqui e dizer que a gente tem aqui um aviãozinho do lado que vocês podem estar enviando para as pessoas que vocês gostam para poder assistir também sobre essa nossa conversa.
E lembrando que esse projeto, Como Tramar Encontros, são conversas que vão acontecer para a gente estar aí tentando tecer formas de estar junto. E hoje foi o primeiro, mas é um projeto que vai acontecer todo domingo e toda quarta. E já temos a nossa segunda convidada confirmada, também super especial. Todos são especiais para a gente. Que vai acontecer na quarta-feira, agora, dia 8, e vai ser com a Edith Derdick, que também tem aí todo um Maravilhosa! trabalho de uma vida sobre a linha enquanto uma questão na vida dela, assim, e do trabalho artístico dela. A Edith, uma super parceira, incrível, vai estar aqui comigo na quarta-feira, também nesse mesmo horário, às 17 horas. Em breve nós vamos estar divulgando, mas já falo aqui para vocês em primeira mão, para que vocês já coloquem aí na agendinha de vocês, um lembretezinho no celular, e falem para as pessoas que vocês gostam sobre essas conversas que estão acontecendo, para a gente poder estar compartilhando. Ale, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Pode fazer sua fala no final. Primeiro eu quero dizer que eu amo a Edith Derdick. Edith, beijos, beijos, beijos. Todos nós. Foi uma delícia, Will. Beijos na Lau. Assim, muitas bênçãos e proteção e vida longa ao Coletivo Avesso e ao Festival Borda. Vamos orar e pedir para que essa pandemia e toda essa problemática seja curada, para que breve eu possa estar aí com vocês para a gente tramar, sei lá, no Parque das Crianças, para que a gente possa tramar no mar juntos. Amo Fortaleza. Beijos a todos que assistiram, que estiveram conosco nessa live. Gratidão, viu? Obrigada, gente. Espero vocês na quarta-feira, às 17 horas. Vou estar aqui com a Edith Derdick. Obrigada, Lê. Beijos a todos. Obrigada pelos comentários. Não deu para ficar lendo, mas eu vou ler aqui aos pouquinhos. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Beijo, compartilha e até quarta-feira. Tchau, tchau.